Uma ótima noite a vocês. A paz do Senhor. Vamos lá, começar a respeito. Oi? Estamos gravando. Estamos gravando. E vai ser a gravação, a primeira parte, na semana que vem a segunda parte. Ok? Vocês viram lá a gravação da última? Você viu? Tá tudo lá já. Vamos lá? Mateus 7, 15 e 21 fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Dá pra ver, né? Vocês querem que apague essa luz aqui? Apaga aí. Ok. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Não, assim também não, né? Tá querendo dormir aí? Eu tô lendo. Ele tá assim daqui a pouco. O Val pagar sua paz na oração aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Jesus de Nazaré. Introdução. Na introdução, a gente vai dar um apanhado geral a respeito do G12, mas assim, dando uma englobada não só no G12, tá? Mas dando uma englobada nas seitas e heresias. Primeira coisa, Deus não fala sempre que falamos por Ele. Então, no caso dos profetas Jeremias e dos profetas palacianos, em Jeremias 27, do 1 ao 22, 28, do 1 ao 17, o que acontece ali? Vocês conhecem a história. Existia aquele debate. Jeremias falava que Israel ia ser levado cativo, não é verdade? Não adiantava ele fazer aliança com o Egito, não adiantava ele fazer nada, ele ia ser levado cativo. E os profetas palacianos falavam aquilo que Israel historicamente estava correto, que Deus sempre intervia sobre Israel, mas nesse caso especificamente eles iam ser levados cativos. Então Deus não fala sempre que falamos por Ele. Nesse momento aqui de Jeremias, ele estava falando sobre fazendo a vontade de Deus. E os profetas palacianos, né, eles estavam falando deles mesmos, mas com o contexto correto histórico. Ok? Mas Deus, para cada momento da nossa história, tem uma maneira de tratar conosco. Ou seja, Deus, em todas as nossas situações, Ele trata conosco de uma maneira, não de uma maneira metódica, mas uma maneira especial para cada um, tá? Eu quero que vocês vão colhendo esses conceitos que a gente vai passar agora, para nós entrarmos no G12, ok? Não existe um modo operandi, existe um modo operandi bíblico para evangelismo, existe um modo operandi bíblico para a aplicação do Evangelho para as outras pessoas. E as novidades, as novas unções, aquilo que os movimentos ao decorrer, que vocês já verificaram nas seitas e heresias, os movimentos novos, as novas revelações, elas trazem consigo muitas incoerências bíblicas. E é o caso do G12. Então, primeira coisa para a gente entender é que Deus não fala sempre quando nós falamos por Ele. Ok? São os falsos profetas. Os falsos profetas, eles sempre dizem que estão sendo orientados por Deus.
Mas será que estão mesmos? No caso aqui de Jeremias e os profetas palacianos, Jeremias deu uma má notícia e os profetas palacianos deram uma boa notícia. Falaram aquilo que o povo queria ouvir, mas não era aquilo que Deus estava falando. Ok? Então a gente vai passando no item 2. Deus nem sempre fala e faz as mesmas coisas. Ok? Nada é mais fácil do que o idêntico e a sua repetição. Nada é mais falso do que o idêntico e a sua repetição. É melhor ficar em silêncio quando Deus não disse nada ainda, do que falar como se Deus estivesse falando. Isso acontece bastante, não acontece? Acontece bastante, não acontece? Acontece, não é? Falar em nome de Deus sem a sua autorização é loucura. Provérbios 6, do 27 ao 28. Dá uma olhadinha aí. Provérbios 6, 27 e 28. Isso se aplica a nós que estamos aqui no curso de teologia. Não, eu falo isso não. E logo em seguida eu falo assim, cuidado em demonstrar espiritualidade superior. Isso acontece muito nas igrejas. Falar aquilo que Deus não está falando. Acaso pode alguém esconder fogo consigo, sem que se queime a sua roupa? Ou durará alguém sobre casa, sem que se queime as plantas de seus pés? Ou seja, se nós falamos alguma coisa que não provém de Deus, nós estamos mexendo com quem? Com o próprio Deus. Estamos queimando a nossa mão. E Deus não tem culpado por inocente. Aquilo que o homem plantar, ele mesmo colherá. Então, esse caso aqui se aplica aos falsos profetas. Eles fazem isso. Esses profetas palacianos seriam aqueles sacerdotes que... Sacerdotes do templo. Que fazia uma mistureba, vamos dizer assim, entre a religião e a política? Sim, com certeza. Porque era para agradar o rei. Era para agradar o rei. Uma salada, vamos dizer assim, né? Item 3. Tem bastante slides, irmãos. Então eu vou pedir um pouquinho mais de ponderação hoje, no sentido da gente aplicar o estudo, porque tem bastantes slides. Hoje a gente se dá uma corridinha. Mas isso não impede dos irmãos, quando a gente estiver falando, comentando, a subir a mão e comentar a respeito do assunto, viu? Item 3. Nem tudo que tem sobrevivência histórica é de Deus. Olha que interessante. As religiões são milenares, não são? Algumas religiões. E são de Deus? Não. Existe um engano lá. Uma religião hindu, uma religião budista, centenas de anos. Não quer dizer que historicamente Deus esteja lá. A mesma coisa são as seitas e heresias. As seitas têm mais de 100 anos, não é verdade? Aquelas que vocês estudaram. Mas quer dizer que Deus está lá? Não quer dizer também. Vai guardando essas coisas. Sucesso na Bíblia é no critério qualitativo e não quantitativo. Não é o glamour da multidão que explica o êxito de um trabalho. Nem tampouco a carência numérica sinaliza a ausência de sucesso. Vamos guardando esses conceitos. Essa questão do G12, ela atrai porque é um negócio milagroso. É quantitativo. É quantitativo. Mas a Bíblia ela não fala sobre isso. A Bíblia fala assim que a Bíblia, o critério é qualitativo e não quantitativo. Estou sentindo a presença de Deus. Amém, irmãos? Para Deus, os fins não justificam os meios. O meio para se chegar no fim tem que ser o correto. Isso se aplica ao G12. Ok? O método simples bíblico é o evangelismo pessoal e o culto nos lares, desde a igreja primitiva. Esse é o princípio bíblico para a evangelização. Não existe algo sobrenatural ou algo novo que está vindo nesse século. Não existem movimentos novos.
Existe a palavra de Deus que cita como é que se deve fazer. Ok? Esses são os movimentos que acabam levando neófitos, que são as pessoas que estão no cristianismo novos, os novos convertidos, né? Pessoas que não têm conhecimento da palavra, que vão para esses movimentos. Por que a Tamires pediu esse G12? Porque na igreja dela foi afetada. Era para sair 4 pessoas, saíram 2. Ok? Até uma pessoa, eu estava conversando ontem com ela, que ela foi numa reunião dessa, que era da igreja da Tamires. E aí a gente foi batendo papo e falou: já esclareci. A minha mente já esclareceu. Ok? Posso fazer uma pergunta? Pois não. Fala desses métodos simples, bíblicos, mais uma questão da Bíblia. Hoje tem uma Bíblia, não sei se você já viu, que é do Ariovaldo Carlos Júnior, que é uma Bíblia chamada Bíblia Freestyle. Ele é uma tradução bem ralezona, não sei se você já viu. Ariovaldo tá lá no meu Face. Mas é o Júnior, né? É. Tem um monte de Ariovaldo lá. E ele fala que essa Bíblia vamos supor, para alcançar aqueles caras que, do mesmo linguajar. Isso seria válido ou não? Porque se você ver a tradução dessa Bíblia, alguns versículos, ela é bem tosca mesmo. Tá errado. Eu creio nesses termos. Por quê? A exégese tem que ser feita na Bíblia, na palavra. Você já chegou essa tradução? Não vi. Mas se você colocar palavras que vão dar um outro sentido à palavra de Deus, está errado. Entendeu? Não tirar nem a vírgula, nem um ponto. Nenhum ponto, nenhuma vírgula. Porque tudo que é novidade, olha, o princípio bíblico para a evangelização é ser cheio do Espírito Santo, ter autoridade e testemunho pessoal. Agora, você se situar como no mundo, né? Não tem como. Apesar que o apóstolo Paulo fala assim, me fiz de tolo para os tolos, me fiz de fraco para os fracos, me fiz de sábio para os sábios. Mas ele não mudou a palavra de Deus. Porque entra nesse penúltimo tópico, para Deus os fins não justificam no meio, porque ele alega que assim ele consegue alcançar mais pessoas. Só que no meio ele transgrediu uma regra, Sim, que é a Bíblia. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa noção bíblica de que a palavra de Deus, ela deve ser pautada com a exégese, a hermenêutica, e não deve sair o padrão. É igual aquela mensagem, já viu? Qual? Mensagem? Não. Também. A mensagem? Então, tem várias Bíblias saindo. Mas o essencial é essa. 21 ou não? Meio do 21? Não. Não. Então, eu creio assim, né? Acho que é da SBD. Se usa muitos métodos que parecem mágica, que parecem novidade, mas a Bíblia diz que Deus não está preocupado com quantidade. A gente vê o processo de Gideão. Gideão pensou que estava com um grande exército, mas Deus só separou 300. Aos olhos do homem, igrejas que você vê crescendo parecem igrejas espirituais, mas não estão sendo vinculadas a Deus. Precisa saber o corpo doutrinário que está sendo vinculado a essas igrejas, se está batendo com a palavra de Deus. A grande questão não são os grandes templos ou as grandes concentrações, porque, como está em Marcos capítulo 3, versículo 13, quando Jesus foi chamar os discípulos, existia uma grande multidão, só que ele só chamou 12. Ok? E a multidão não seguiu. A multidão só queria ter. E a Bíblia diz que nós devemos ser. Ok? É isso que a gente vai analisar hoje também aqui. E outra coisa muito interessante, que a verdade não é nova. A verdade sempre é a verdade. A verdade nunca muda. A verdade está na palavra de Deus. Não existe nova verdade, e sim a descoberta da velha verdade. Nova visão, nova revelação, nova mensagem vinda do céu. São heresias que começam com as novas verdades, que são velhas mentiras. Entenderam?
Vou repetir. Nova visão, nova revelação, nova mensagem vinda do céu são heresias que começam com as novas verdades, que são velhas mentiras. Novas verdades não existe, porque a verdade só foi uma. Ok? Vamos continuar? O que é falso sempre ganha visibilidade. Olha que interessante também. O que é falso sempre ganha visibilidade. Jesus disse: a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Quais são as características do ensino falso? Primeiro, se ele produzir uma prática cristã que consista exclusiva e principalmente na observação de exterioridades. Aquela questão de você ser envolvido no exterior e não no interior. Os fariseus, exatamente. Mateus 23. Jesus, ele, no ministério dele, ele debateu muito com os fariseus. Por quê? Porque a religiosidade estava imperando. Então, o exterior, para Deus, não vale. O interior vale. O exterior é só consequência do interior. Então, se o ensino é falso, ele está agindo nesse interesse. Se ele produz, no segundo tópico, se ele produz uma religião que se estribe tão somente em proibições, como já vimos nas seitas heresias, várias denominações, né, várias organizações onde se aplica proibições que faz com que se crie julgo sobre as pessoas. Vamos ler Colossenses 2, do versículo 10 ao 23. Colossenses. Vão identificando como é que se situa a sutileza de Satanás nesses novos movimentos. 10 ao 23? Cadê o dele? Não, pode ler. Faça a oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado de potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão que? Não feita por mão. A madame do carne. Não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ok? Eu acho que essas passagens citam bem que as proibições, elas não fazem parte do Evangelho de Cristo no sentido dessa parte aí da proibição do comer, do beber, né? Em Cristo somos livres.
claro, com toda a verificação interna para fora, né? A verificação nossa com Deus é a mudança interna, para que haja a diferença externa, e não ao contrário, como os religiosos fazem, que incluem as pessoas numa religião onde você não pode comer carne de porco. A minha esposa nunca ia estar nessa religião. E outras coisas mais. Outra característica do ensino falso: se ele produz uma religião fácil, uma religião folgada, uma religião que não cobra. Por que vocês acham que tem igrejas que estão integrando muitas pessoas? Porque está tendo uma religião fácil, uma religião sem renúncia, uma religião sem propósito. Oi. O que é strip? Se apoie. Se apoiar. Outra característica: se ele separa a religião da vida. Olha que interessante. Tem pessoas que vão na igreja, fazem a sua parte, só que quando elas voltam para casa, elas estão separando a vida cristã delas. Até preguei isso no domingo agora, sobre a questão de ser cristão aonde você estiver. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão não é só ser uma religião. Ser cristão é ser um pequeno Cristo na terra. Então você tem que fazer diferença onde você estiver. Ok? Então, o falso ensino faz com que que se separe a religião da vida diária, da vida cotidiana. Outra característica do ensino falso: se ele produz um tipo de religião que se expressa com uma piedade superior, ou seja, uma pessoa acima das outras. Mateus 6, do 6 ao 9. Rodrigo está com oportunidade. Agora que ele vai procurar. Achei. Tu, porém, até o fim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que te vê e que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos perdiste. Portanto, vós orai, assim até o 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ok? Então, a religião que tem os fariseus, né? Vamos fazer um contraste, né? Os fariseus, né? Os Nicodemos da vida, os fariseus que oravam para que todo mundo visse. É um falso ensino, viu, irmãos? É um falso ensino. O fariseu falso. É verdadeiro. Vamos lá? Se ele produz um comportamento ascético e enclausurado. A pessoa fica retraída, a pessoa fica apontando as outras. Se ele produz uma religião arrogante e separatista, é um falso ensino. Se ele produz uma religião de estilo oligárquico, onde uma família tenta se fazer dona da eclésia de Deus, também é um ensino falso. Ok? Posso ler 17, 15? Pode. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ok? Os testemunhos de Jeová fazem isso. Se apartam das pessoas. Eles só vão lá, batem num domingo. Mas eles não doam sangue. Eles não querem se cadastrar no exército. Não é? Então eles querem sair do mundo. E se uma pessoa sai, eles não têm mais contato. Não tem mais o contato. Esse pessoal aí, pela lei, tipo, se a casa deles fosse assaltada, eles não deveriam chamar a polícia. E a polícia não deveria atender eles. Do ponto de vista que eu tive de ciências religiosas. Então,
porque são contra as autoridades que Deus constituiu aqui. Exatamente. Então, é uma religião arrogante, separatista. Outra religião que a gente tem que fugir. A gente tem que fugir são aquelas igrejas onde não existe uma assembleia, mas existe o quê? Esse depostismo que a gente vê nas igrejas hoje, né, que é o casal, que é a família da pessoa que está lá, né? Ó, despotismo ninguém pode tocar nessas pessoas, são os ungidos de Deus. A igreja familiar, a direção da família. Isso, exatamente. Uma direção familiar. Vamos lá, vamos dar sequência. Os ardis dos falsos profetas, a sutileza. Mateus 7,15. Mateus. Quem está com a oportunidade? Pode ser a Sônia, estava. Já achei. 7,15. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ok. Todo esse processo de 6 meses que vocês estão aqui aprendendo sobre seitas e heresias, eu creio que vocês já compreenderam como eles são sutis nas doutrinas, como eles são sutis na aproximação, mas quando você entra naquele processo de doutrinação dentro dessas seitas, você vai vendo se aquilo lá é de Deus ou não é de Deus. Não enfatiza as coisas necessárias, ou seja, os falsos profetas, eles não enfatizam as coisas necessárias, ou seja, eles não dão valor à verdade, mas eles vão em omissão, em desvio, em mau hábito e tornar a verdade em mentira, como a gente já viu esse semestre. Outra coisa que eles fazem é procurar agradar a todos para manter, né, o engano. Ou seja, eles usam de conveniência, eles usam do faça fácil, do atalho, da barganha, do prazer imediato e irresponsável, sucesso sem lágrimas, da glória sem cruz, céu sem arrependimento e graça sem exigência. Todos esses são os ardis dos falsos profetas. Isento de sacrifício, né? Vamos dizer assim. Como está ocorrendo muito nessa era, nessa época que nós estamos inseridos na história. Perfil de um falso profeta. Primeiro, o principal perfil do falso profeta é sempre o interesse pessoal. É sempre o interesse pessoal dele. Está em João 10:10, que a gente já sabe, né? Fala então, João 10:10. Deixando o pai falar. Não pode. Não, mas se ele falou que sabe. Ah, não falei que sabe, falei sim. Mas o Vitor acha que é Bíblia e abundância? Continua, Nicodemos. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O 12. O 12. O salariado que não é pastor e quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e essa é bem direta. O pastor. Não é salariado. Essa é bem direta. Olha o 13 aí, lê o 13 aí. Lê de novo aí. É o 12 e 13. Lê o 12 aí, que eu não entendi. O assalariado, ó, presta atenção, o assalariado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Aí o 13. Você é apenas um assalariado
ele não se importa com as ovelhas. Você entendeu? Eu sou um bom pastor. A minha tá mercenário. Então, vai lá. Mercenário. Passou semana passada. Nossa, Aí tem a versão aqui, ó. Vem aí a versão. É que não tá aqui. A freestyle? Ah, professor, é um absurdo. Eu A tava versão vendo. Guilherme? É. O Mano. Rodrigo, aliás. Tem de tudo, tem de tudo. Vamos lá. Posso? Prega por ganância é um perfil do falso profeta. O Evangelho de Jesus é um objeto de liquidação. Vende às pessoas um lugar no céu, cobra somas para a oração de libertação e cura, negocia os carismas de Deus para a obtenção de lucro. Isso aí nem notícia, né? Os votos cristãos agora que tem, tudo é voto. É. Filipenses 3, do 18 ao 19. Levanta a mão outra se fala, viu? Por favor. Amém. Vamos lá, pessoal, tem que ser mais rápido, pessoal. Olhei aí a Bíblia. 3:19. Você achou uma tradução melhor da TV? João, vamos aí. Vamos lá. Amém? A gente é verdadeiro. Porque muitos há, os quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ok, esse é o perfil do falso profeta. O que ele tem também de perfil? Prega por prestígio, ou seja, projeção pessoal, o estrelato, a publicidade e depois também tirar vantagem dos ouvintes. Irmãos, será que isso acontece na igreja evangélica hoje? Imagina, que isso? A calúnia. Acontece, Pedro? Até na porta da vida acontece. Tá gravando, tá gravando. Lá na igreja que eu dirijo, não entra lobo e nem mercenário. Olha, eu tô fazendo o que lá? É bancada, João. Ele tá indo embora já, né, professor? Espião. Na mão dele já. O pastor de lá já Olha, expulsou ele. eu sei que eu tenho muitas falhas, mas Bastante. em relação a isso, O pessoal da CCB também sabe. minha mente está completamente tranquila. Ok. Essa é a sua vida, João. Olha lá, vamos lá. Voltando. Prega para transmitir as próprias ideias. Se faz coautor da mensagem de Deus, ou seja, a nova revelação que ele tem. Ok? Ok. Tá. Eu já recebi alguns, até no Facebook lá, algumas coisas. Ó, tem como arranjar uma agenda aí pra gente pregar? É, agenda. Quem falou? Não, pessoas Assim, R$200 cada se autoconvidam. se autoconvidam, não é verdade? Então, tomar cuidado. Cuidado, João. Nós somos só 100 dias. Vamos lá, o que está por trás do G12? Vocês pegaram toda essa noção de falso profeta, heresias e tal, né? Agora vamos entrar no que está por trás do G12. É comum no Brasil a adesão a movimentos de revitalização espiritual e crescimento da igreja vindos do exterior. Isso vocês acompanham no decorrer dos anos, vocês veem que existem muitas pessoas que vêm de fora, basicamente lá dos Estados Unidos, daquela região, Da Europa, né? Esses dias, tempos atrás, tinha um com o Silas Malafaia lá, o Murdoch. Várias pessoas que vêm para cá implantar novas visões da palavra de Deus, Novas ideias. novas ideias a respeito da palavra de Deus. Vamos, João. E isso, o Brasil, ele assimila muito. Como a gente já falou já na outra aula, o país é muito sincretista. Então ele assimila. O brasileiro assimila todo mundo, né? O brasileiro assimila todas as pessoas do mundo. Gostam de vir para o Brasil, porque aqui não é que nem os Estados Unidos. Se você vir, você pode se estabelecer fácil, muito fácil. Entra por todas as fronteiras do Brasil tranquilamente, ok? Em todos os sentidos, né? O Brasil está de braços abertos que nem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Nos últimos 20 anos de crescimento, houve um crescimento astronômico de igrejas
e de denominações no Brasil e do crescimento também de evangélicos. E surgiu nesse período muita imaturidade doutrinária, principalmente dos neopentecostais. Ou seja, estava tendo a adesão muito grande de pessoas sem o mínimo de experiência doutrinária na palavra. Ok? E aí ocorre o seguinte, falando do âmbito Brasil, essas neopentecostais, essas igrejas que estavam aderindo a esses novos movimentos, foram hospedeiras de heresias. Ok? Sendo hospedeiras de heresias, elas não têm corpo doutrinário sistemático da Bíblia, uma doutrina coerente com a palavra de Deus, e aceitam qualquer tipo de tendência, como vocês já estão vendo nesse período, né, no meio evangélico brasileiro. E aí se torna campo fértil para qualquer tipo de semeadura. Ou seja, as pessoas vêm de fora, trazem uma nova visão, e aqui o pessoal abraça. Principalmente as neopentecostais, que não tem cultura, não tem uma visão doutrinária de discipular as pessoas, mas só de arrebanhar, só de trazer, mas não discipular verdadeiramente na palavra. Esse seminário aí que o Pariarim está divulgando e ele diz que é tudo de graça, isso aí com base na doutrina que nós cremos e pregamos, não tem nada a ver com a gente, né? Assim, não tem nada sério, vamos dizer assim, né? Eu já fui lá, quando falaram, teologia, quando eu não tinha terminado teologia, eu estava buscando ainda, eu fui lá do lado ali do terminal, lá do Tietê, né? Verificar a primeira aula lá. Eu era taxista ainda, né? Verificar a primeira. Aí eu tô vendo que vai ser nosso churrasco. Aí o que acontece, irmãos? Olha que interessante, eu peguei um passageiro que foi para lá. Aí já aproveitei e já fiquei por lá mesmo. E aí eu vi o método que eles fazem, né? Que é muito superficial. Não é um método sistemático, é um método superficial. Quando se fala curso de teologia, tem que ser um método sistemático. Tem que ser um método onde você tem que levar uma bagagem. E ali foi superficial, eu não gostei, eu acabei não indo nas outras vezes. Só fui nessa primeira vez. E o Pariarim teve um problema com a rádio Vida FM. Ele abandonou a rádio Vida FM, largou tudo lá no negócio lá. Porque eu não sabia, a Rádio Vida é do Carlos Apolinário também, tanto a musical como a Rádio Vida. E a Rádio Vida ela estava arrendada por 5 anos. Sim. Né? Aí falaram, né, que denunciaram a rádio dizendo que a rádio era pirata. Sim, né? sim. Aí a Polícia Federal foi lá para prender os aparelhos. Ao invés dele comunicar o Carlos Apolinário, ele não pegou, deixou os caras levar tudo, pegou, foi embora para outra rádio, acho que 92.7, uma coisa assim. 92. E largou o pau lá. Você vê o caráter do cara como é que é, né? Aí o Carlos Apolinário já sabe, né? Casou o pau. Sendo advogado, né? Sim. Pessoa que conhece direito e escambau. Pessoal, o caráter da comunidade vai Obrigado, gente. Vamos seguir. Então aqui, seguindo esse pensamento, que as igrejas neopentecostais, né, têm uma tendência maior a receber heresias e tendências heréticas, vamos entrar aqui em 6 tendências causadoras dos grandes males doutrinários em igrejas no Brasil. Vamos lá? Você está comigo? Aleluia. Fala amém. Amém. Professor, você vai passar um negócio desse primeiro para quem não tem internet, né? Senão, Vamos. não tem como aí não. Vamos lá. Primeira coisa que é uma tendência que tem no meio evangélico é o empirismo, ou seja, a experiência fica acima do ensino. É uma tendência que tem das igrejas neopentecostais e também de outras igrejas,
que se valem da experiência pessoal como valia de uma experiência com Deus. Ok? O valor da experiência individual do que a palavra de Deus, ou seja, experiências místico-supersticiosas. A igreja brasileira, ela tem essa tendência, como aqui no Brasil se aceita muita tendência supersticiosa, a igreja também foi afetada. A igreja também foi afetada. E isso é uma das tendências que ocorre. Por isso que o tal do G12 teve uma aceitação no Brasil. Okay? Porque viram que poderia ser algo assim mágico, que traria muitas vidas a conhecer Jesus. Outra coisa, segundo item, é o pragmatismo, ou seja, pragma quer dizer vida prática. É uma tendência a ser funcional, não analisando se o método é certo ou errado. Ou seja, não há uma análise, não há uma reflexão sobre o método utilizado, mas que ele chegue ao fim desejado. E a Bíblia fala que não. O método importa também para a finalização. Os fins não justificam os meios. Os meios não justificam os fins. O método usado biblicamente importa para Deus. Aqui não. Aqui, se está dando certo, vamos embora. Por isso que eles aceitaram o G12. Por isso que a igreja brasileira aceitou o G12. Está dando certo? Vamos embora. Não é assim? É uma tendência da igreja brasileira. Outra tendência da igreja brasileira é o ativismo. Ou seja, acaba com a koinonia. Koinonia é a comunhão entre os irmãos. Ou seja, é o fascínio pela obra de Deus e esquecemos do Deus da obra. É o denominacionalismo. Ou seja, eu seguro a bandeira da Internacional da Graça. Você segura a bandeira da Universal do Reino de Deus. Eu sou... Não tem agora? Eu sou universal. Eu sou universal. Eu sou a pentecostal. Eu sou o que sou. Então, isso é o que? Ativismo. Partidarismo. Separação. Isso é uma tendência da igreja evangélica. Isso é uma tendência aqui da igreja brasileira. Eles se separavam. Separavam, não só separavam como apontavam. Item 4. Outra tendência causadora de males aqui na igreja brasileira. Utilitarismo, ou seja, valores espirituais descartáveis. Produção de receitas de autoajuda para a solução de problemas. Procurar a paz em vez do Deus da paz. É algo útil, algo rápido. Ok? Deus é um quebra-galho, um gênio da lâmpada. Isso é uma tendência da igreja brasileira. As pessoas se movimentam para ir às igrejas para buscar paz, mas não vão atrás do Deus da paz. Isso é uma tendência brasileira. Ou não? É isso que vocês veem, não é? Sim. Quando surgiu aquela questão da febre de dente de ouro, houve não sei se é quadrando lá, mas acho que tinha várias igrejas que estavam inclusas nisso aí. A tal da unção do riso. Sim. As pessoas riam sem parar e ficavam correndo que nem louco para lá e para cá. Sim, é tudo tendência. É tudo tendência. Vamos lá, pessoal. O quinto. Outra tendência da igreja brasileira é instrumentalismo. As coisas já não acontecem por obra ou graça do Espírito Santo. Não é mais o homem que obedece a Deus, mas é Deus que se sujeita aos caprichos e desejos do homem. É uma tendência aqui no Brasil. Deus fica em posição servil ao homem. Não se faz a vontade de Deus, o homem que determina. Ou vocês já não ouviram falar? Eu determino. Eu declaro. Eu tomei posse. E por aí vai. Sexta tendência, o consumo do divino. Em proporção alarmante hoje, existe essa indústria. A indústria da gula, a indústria do apetite desordenado,
o convívio com Deus de forma consumista. Por isso que as igrejas se tornaram empresas, que elas têm que oferecer produtos ao consumidor final para ele estar sempre vinculado a, digamos, essa igreja empresa, a essa marca. Ok? Grandes negócios. Grandes igrejas. Eu li Pequenas igrejas e grandes negócios. Internacional da Graça, mas Não aceitava você também. Vamos lá? dois livros. Ruth, a decisão central. E 3 histórias do investido. Não tirei muita. Não pode ser nada de Bíblia. Que horário? Olha só, Vamos lá? Bem vago. Não aceitava o Joe de novo na nossa posição. Só na nossa seita. Vai na 7º dia lá. Eu não me dá sossego. Esse povo é triste. Pior que nem começou ainda. Duas aulas. Você tem que dar mais na outra aula. Não, vai dar na aula. Mas tem bastante coisa. Beleza. A gente não pode olhar, ele tem que olhar para Jesus. A gente não pode ficar olhando para esse momento. A gente tem que olhar para Jesus, olhar para o alto. Quem é o alto? Para Jesus, né, professor? A gente não tem que olhar para nenhuma igreja, olhar para Jesus. Porque se a gente for ficar olhando o que E a igreja que a acontece. gente está, quem eu estou, né, nessa igreja, tenho tendência de ir para outra igreja. Então. Aqui tem a palavra, para que eu vou? O negócio é comunhão, os irmãos, e seguir em frente. Seguir em frente, olhar para o alto, olhar para Jesus, deixar. Então vai ficar indo lá falando de galinha. Não, se estabeleça na igreja. Se estabeleça na sua igreja. A quadrangular foi onde eu me batizei nas águas. Quando eu fui lá para Maringá, eu segui Jesus na CBD, fui batizado com o Espírito Santo da CBD. Mas quando eu fui lá para Maringá, não tinha CBD, eu fui para quadrangular. Eu fui batizado na Internacional da Graça. Fui para Minas lá. Você está em uma ótima igreja. A quadrangular é melhor que a internacional, eu acho. Aí eu aceitei Jesus na defesa da Bíblia, batizei, hoje eu nunca assim, eu falei, eu vou. Eu mudei por motivo. Porque não É só precisa. que você mudou de lugar, né? É porque eu acho que necessita. Oi, amor. Meu filho. Aí tem duas aí. Tem duas aí. Venha, Maria. Aí tá vendo aí, Cleusa? O problema é eu? Vamos lá, o que é o G12? É um movimento antigo com nova roupagem. Promete um crescimento mágico e milagroso através de células, com reuniões nas casas a partir de 12 pessoas. Surgiu de uma visão do fundador em 1991 e tem preponderância a trabalhar sempre com pessoas novas convertidas ou pessoas neófitas que não conhecem a palavra de Deus. O fundador foi o César Castellanos. Ele fez um livro chamado Livro Sonha e Ganharás um Mundo. E nesse livro, de vários temas que tem lá dentro, se vê que ele tem a tendência das heresias, porque ele se diz um profeta único, e o mito do narcisismo. O que é isso? É o tal que a gente falou na sequência da aula, que Jesus falou que eles estão vinculados ao ventre deles, ou seja, ao interesse pessoal deles. Ok? Da onde que ele pegou essa tendência? Do Paul Show, lá da Coreia do Sul, que é a maior igreja do mundo, que tem mais de 1 milhão de pessoas. Do Evangelho Pleno. Isso, do Evangelho Pleno. Porque é a visão celular, ok? E ele adaptou essa visão para a visão dele, ok? Mas a do outro é correto ou não? A do show? Do show, é.
puxou? Não, até o momento não se disseram nada. Provavelmente deve ser. É mais assim, é que lá no Oriente tem muita essa questão da confissão positiva. Então tem uma tendência, quando ele escreveu a Quarta Dimensão, que é aquele livro que ele escreveu, Quarta Dimensão, ele fala muito sobre essa questão da visualização, da confissão positiva, que é uma tendência herética. Da mentalização. Da mentalização. Então, o que você crê, o que você mentalizar, o que você materializar, se fala. Vai se materializar. Romanos fala que é o pensamento positivo. Deus traz à existência aquilo que não existe. Isso. Ok? Mas vamos lá. Linha de organização do G12. Qual é o problema dessa linha de organização deles? O problema é a inserção de práticas, conceitos e ensinos antibíblicos no G12, tais como mapeamento espiritual, regressão psicológica, cura interior, quebra de maldição, escrever os pecados em pedaços de papel e queimá-los na fogueira, revelações extra-bíblicas e outros. O G12 peca pelo menos em 4 fundamentos. O número 12 no G12 tem um sentido mágico e espiritual, sendo um número comum na Bíblia. Quer dizer, não tem nada de mágico e espiritual no 12. Isso vem através do que? Da numerologia. Ok? Outro fundamento, ele peca. Esvaziam a doutrina bíblica da regeneração e da justificação. O que é isso? Quando nós recebemos Jesus, Ele nos regenera, Ele nos justifica, e todo o nosso passado está no lago de esquecimento. Todos os nossos pecados foram perdoados. Só que lá no G12, você tem que fazer procedimentos para fazer a expiação uma segunda vez. E seria essa cura interior, quebra de maldição? Cura interior, quebra de maldição, escrever os pecados em pedaços de papel e queimá-los na fogueira, regressão psicológica, tudo isso influencia para a pessoa ser curada novamente. Mas quando nós recebemos Jesus, nós somos curados perfeitamente. O que seria esse mapeamento espiritual? A gente vai ver na sequência. Aguarde, eu não canal, Ela nasceu de 7 meses. Não, é porque tá aí, eu não entendi. Eu vou perguntar, as outras coisas eu entendo agora. Sim, isso aí eu entendo. Mistério. É essa mesmo, Sônia. É isso aí. Vamos A perguntar. professora falou que era para perguntar, eu estou perguntando. É isso aí. Senta, Anderson. O que eles fazem? Outro pecado, que peca lá no G12, outro fundamento. Eles deturpam o conceito bíblico de igreja. A gente vai ver também na sequência. E dão ênfase às expressões novo e nova. É muito melhor você ser atraído pelo novo do que pelo velho. Não é isso? Então por isso que eles falam, vocês têm que ir na nossa reunião. Uma nova visão. Celular. A visão celular. Não, celular, E nessas reuniões, quando você sai de lá, você não pode falar o que aconteceu lá. Ok? Tem um pouco de assunto assim, que esse G12 que é o método de célula, mas tem outras igrejas que usam esse método de célula. É igual ao G12 ou não? Não, se for. Pode ser no povo. Então, É em células, né? em células. Aí é com células. Então, Na verdade, o G12, o que ele faz? Ele deturpa o conceito bíblico de igreja, porque ele coloca a igreja como uma célula. Ele não tem igreja. Não tem igreja, é uma célula. tá. A célula. Centro... Não, a célula é o procedimento, digamos assim, da igreja. É como se fosse Jesus e os 12 apóstolos.
Entendeu? José, Manuel, Francisco. São as Eles não células. têm uma igreja, então. Não. Eles não têm um lugar. Conceito igreja bíblica eles não têm, onde as pessoas se reúnem para congregar. É como você assim, ó, Alexandre e os 12 apóstolos. Nós temos 3 apóstolos, né? Tá bom, Natal. Vamos lá. Trabalham com 2 elementos que puxam todo o arsenal de heresias: a autorrealização pessoal, ou seja, o sucesso à custa da regressão, quebra de vínculo, eliminação da legalidade dada ao diabo, o perdão dado a Deus. São os conceitos, os elementos que eles usam para puxar todas as demais heresias. Por favor, explica de novo. Vamos lá. A autorrealização pessoal, ou seja, o sucesso, está implícito nesse movimento. Ou seja, você vai se realizar lá. A autorrealização pessoal. É a sequência dele. Então é o sucesso à custa da regressão. Regressão. Ou seja, você vai apagar o seu passado através da regressão. Você vai tratar o seu passado através de todos os seus fracassos. Você vai tratar para você ter sucesso depois. Entendeu? Quebra de vínculo com esse passado. Eliminação da legalidade dada ao diabo. Ou seja, na regressão, eles dizem que você criou uma legalidade junto ao diabo. E você tem que cortar essa legalidade. Você é isso que eu falo. Você chega a ser uma quebra de maldição. Também. Exatamente. Entendeu? E o perdão, você tem que fazer. Jesus não fez a parte dele. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Você tem que pedir perdão para Deus. E outro item, o crescimento mágico e rápido da igreja. São os pilares. O que acontece? Quando as pessoas são convidadas a integrar esse movimento, elas passam por uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral se passa em 4 momentos. O primeiro momento é o pré-encontro. Aí já presta atenção. O segundo momento é o encontro. O terceiro momento é o pós-encontro e depois o reencontro. Em todos esses encontros há imersão de ideias. A imersão da pessoa em doutrinas heréticas. E aí é mais difícil sair desse movimento, conforme ela fosse projetando nele. É que ela vai... como se fosse uma doutrina do Testemunho de Jeová, como se fosse uma adventista do 7º dia. É um discipulado mais herético. Não um discipulado bíblico. É um discipulado herético. Você vê aquela página do Culto Cristão, né? Esses dias tinha um método que eles falam lá de discipulado também. É IMD, eu esqueci. Não sei se você chegou a ver esse link. Essa reportagem, cala a boca. Não vi. Não, porque eles falam é um método de discipular, vamos supor, como se fosse célula, mas só que quando é passada essa visão, não é passada uma visão bíblica, e sim uma visão do pastor da célula. Vamos supor, eu estou dirigindo, eu não vou passar uma visão bíblica, e sim o meu conceito sobre o que a Bíblia diz. Então eu posso distorcer. Aí eu não sei se está ligado ao G12 também. É a M12? Eu vou procurar um link para você. Tá. Tem várias. Tem várias ramificações do G12. Porque o G12 é patenteado. Eu fiz um curso na... Então as pessoas entram no G12, vê que o negócio vai dar certo, eles vão e colocam lá o chip Y12, V12, P12 e criam uma outra, já tem um método, só criam um outro slogan, outro nome. Já tem ramificações do G12. G12 é patenteado, então ninguém pode usar o nome G12. Eu fiz um curso na Igreja Videira de maturidade espiritual. E lá dentro, na capa da apostila, assim, uma igreja em células. Ela tem a matriz e tem as células.
mas me parece, não tenho certeza, que não é vinculado ao G12. A esse G12. É cultos nos lares. É cultos nos lares. Precisa ver o método que está sendo utilizado, né? Mas o normal bíblico é cultos nos lares, né? A Assembleia de Deus faz isso há 100 anos e cresce. Você não foi expulso não, né, João, dessa célula? Vamos lá, pessoal. Métodos da lavagem cerebral. Ninguém pode revelar o que acontece nos pré-encontros. Só dizem que é tremendo. É de conteúdo doutrinário inaceitável, porque incorpora práticas antibíblicas, que a gente já citou. Exacerba a confissão de pecado como meio para uma segunda purificação. Ou seja, Jesus, ele não completou a purificação para nós. Lá você tem que falar de novo, você precisa, né, rever o que você está fazendo aí, porque você tem que fazer de novo uma confissão de pecado. Faz da experiência individual meio universal de bênção, ou seja, o ensino bíblico esteja de lado. A sua experiência pessoal é que vai refletir o seu desenvolvimento espiritual. Entendeu? Pré-induz o novo convertido a pensar que a igreja só a partir das células. É o inverso. A igreja no G12 são as células. Igreja bíblica é a igreja mãe, né? É extremamente exclusivista. Considera-se o último movimento de Deus na Terra. Vocês já ouviram isso? Em várias seitas. Ok? A pessoa é levada a responder um questionário de 52 perguntas referentes sobre seu passado e de sua família. As respostas são dadas, dão ao líder da célula ou ao discipulador uma visão da jornada espiritual do novo discípulo. Refutação bíblica, 2 Coríntios 5,12. Vamos lá? Jesus está com a palavra. Ele sentiu o poder de Ele nunca mais falou, velho. Por isso que ele está com a palavra. Jesus é consagração. Deixar ele. Agora, gente, vamos ler. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriem na aparência e não no coração. Aleluia. Ok. Para que saber o passado da pessoa se ela é nova criatura? Só Jesus falando. Ok? Vamos começar a entender essas questões do G12 referente às doutrinas deles. A prática da regressão psicológica e seus perigos. Ou seja, a prática da regressão que é usada no G12, na verdade, ela não é bíblica. Ela também não é psicoterapêutica, porque lá quem faz são pessoas totalmente desabilitadas a promover uma regressão. Não são pessoas da psicologia, não são pessoas de meios terapêuticos, ok? Então a prática, na verdade, da regressão psicológica, ela é feita por profissionais e não um meio espiritual de libertação. Ou seja, eles colocaram uma situação dentro da característica do Evangelho que não é do Evangelho. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos totalmente. Então não precisamos ter uma regressão psicológica. Ela é praticada no G12 por pessoas incautas e não especialistas. Não tem base bíblica. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nenhum cristão necessita de regressão. Nossos pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, em Colossenses 2,13 e 1 João 1,7. A salvação trazida a nós por Jesus Cristo é perfeita,
completa e total. Tem casos, irmãos, que quando eu estava estudando, eu verifiquei um caso lá, que uma pessoa que era de uma igreja tradicional, ela foi num desses encontros. Chegou lá, fizeram a regressão psicológica, né, nessa pessoa, numa mulher. E ela se prendeu ao passado. Ela teve que sair dessa regressão lá no G12 e ir direto para um hospital psiquiátrico. Ok? Então, a mente é um campo onde muitos estão estudando ainda, porque é um campo vasto. O campo da mente. O campo da mente, imagina, para os especialistas já é difícil compreender. Imagina para pessoas que querem efetuar técnicas sem saber, como é o caso do G12, ok? Então aconteceu isso e provavelmente deve ter acontecido outros casos. A louca mania de mandar em Deus é o segundo item. Cultos evangélicos hoje, em algumas igrejas, se usa as expressões comumente usadas. Eu declaro. Quem já ouviu isso? Eu ordeno. Eu determino. Viraram rotina antes, durante e depois dos cultos. Isso para Deus é um desaforo. E isso também não se caracteriza intimidade com Deus bíblico. Toda estrutura de animismo, feitiçaria, demonismo consiste exatamente na busca de controlar, manipular, domesticar forças sobrenaturais. Dá uma olhada em 1 Samuel 15, 23. A rebelião equivale a um pecado de magia, desobediência a um crime de idolatria. Assim, porque registraste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, tu não és mais rei. Ok? Esse foi o pecado que ocorreu na vida de Saul, a rebelião. Ou seja, ele fez aquilo que ele queria e não fez a ordem de Deus sobre a vida dele. E quando a gente tem essas expressões, a gente não está, digamos assim, no contexto bíblico. Quando você declara, você está tomando o lugar de Deus. Quando você ordena, você está tomando o lugar de Deus. Eu ordeno. Você está usando a sua autoridade. Eu determino. Se eu determino é o que é mais usado, não é verdade? Eu determino. Você ouviu alguma igreja evangélica falar isso, né? Várias vezes, né? Depende da situação, né? Hã? Depende da situação que você está, entendeu? Eu acho, né, nesse ponto não assim, de maneira natural. Mas tem um certo ponto da nossa vida que você chega ao fundo do poço, entendeu? Você está na presença de Deus, mas você está sendo provado. E tem na certa vida da gente, a gente não aguenta, não tem como ficar atrás. Aí deve chegar a esse desespero de falar. Vai determinar. Claro. Esse determinar deles é diferente. Mas eu determino a minha bênção, a casa, o carro. Eu acho que é nesse contexto que. Não, é nesse contexto. Mas é contexto de cura e Paulo ele falava assim, eu repreendo, ou eu te repreendo e não te... Então, pois não. Tipo assim, se uma pessoa está orando para você e fala assim, aí está orando, mas a oração fala, eu determino, coisas boas na vida dela, na sua vida. Eu profetizo. Eu determino, mas é como se ele tivesse a pessoa falando assim, eu profetizo na sua vida. Eu profetizo, tudo bem, mas o eu determino, você se coloca no lugar de Deus. Mas se você quiser, eu determino em nome de Jesus. Não. Em nome de Jesus. Não vai determinar nada. Não, sim. Você fala, né? Determina, né? O
caso dela que ela está falando, o pessoal fala, eu determino, é indireto. Entendeu? Não, entendeu? E assim, Mas mesmo se eu faço eu determino em nome de Deus, tá errado, né? Errado. porque assim, é o que eu falo com vocês, às vezes a pessoa ora assim, eu não falo amém, não. Eu não falo. E eu já falei com vocês, eu falei, quando a pessoa orar e orar por você, e você não concordar com o que ela está falando, não fala amém. Isso, porque assim não seja, né? Vamos lá? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Outra coisa, as palavras pedir, rogar e suplicar, nessa mania de mandar em Deus, são transferidas para exigir, decretar, determinar e reivindicar. Como é que a gente pode reivindicar alguma coisa de Deus? Deus dá no tempo. Exatamente. Tem algumas letras de música que, se a gente for analisar à luz da palavra, elas estão totalmente fora, sabe? Até de grupos famosos aí que você vê né, rolando. No Novo Testamento grego, as duas palavras para o verbo pedir, olha que interessante. Há duas palavras para o verbo pedir. A primeira palavra é aitel, que quer dizer uma atitude de um suplicante, uma petição de alguém que está em posição menor que a daquele a quem suplica. Um filho pedindo ao pai, como fala em Mateus 7,11. Ou um vassalo pedindo ao rei, Atos 12:20. Isso se aplica a nós. Agora olha o que Jesus usava. Qual é a palavra que Jesus usava para se referir a Deus? Erotal, aplicada a um rei pedindo a outro rei. Lucas 14:32. Jesus nunca usou aitel para fazer pedido ao pai. Olha que interessante. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas Jesus, né, pediu ao pai, então eu posso pedir, mas ele estava usando uma outra palavra que estava significando que ele estava no mesmo patamar de Deus, ok? E nós estamos abaixo desse patamar. Então a gente pode usar a segunda opção de local? Não. Você está se divisionando. No caso dele, pode. Ah, tá. Meu nível. Desculpa. No caso dele, pode usar a segunda palavra, né? Não deixa de falar. Viu? Sem verso. Vocês entenderam essa parte? Tem diferença. Jesus, quando pediu ao Pai, ele estava se referindo ao mesmo rei, a mesma condição. Nós não. Por isso que nós não determinamos. Vontade, porque ele falava assim, todavia seria feita a tua vontade, não a minha. Sim, para ensinar a nós. Sempre existia esse ensinamento dele. Até no batismo, né? Ele não precisava se batizar, mas ele foi lá, se batizou para nos ensinar. Porque Deus se esvaziou de si mesmo para nos ensinar, como ele está ensinando agora. A confissão. Aqui a gente parou no mandar em Deus, né? Não mande em Deus. Aceite às vezes a situação na sua vida também, né? Fica na dispensação. Eu sempre falo, eu fico na dispensação do Senhor. Eu não vendi em nada ainda. Estou na dispensação. Entendeu? Botou o churrasco de novo. Daí foi pra você. Eu estou olhando pela fé. Pode ser que o churrasco ainda não veio. Vamos lá. Confissão positiva. Determina lá. Determina. Não, profetizar. Determinar não pode. O problema é quando as pessoas profetizam dizendo em nome de Deus que vai acontecer isso, aquilo, outro, uma vez, um milagre, e depois não acontece. Acontece. E as pessoas ficam frustradas. Estão brincando com fogo. A fé, confissão positiva, vamos lá. A fé, elemento teológico de maior importância para a prática da comunhão com Deus, tem sido corrompida pela confissão positiva. Isso vocês não veem também na igreja evangélica, vê? Confissão positiva? Droga da igreja que é principalmente. Lá eu não vejo nada que Deus está me dando tudo. Então. Deus não fala comigo, que fala tudo culpa. É isso aí.
ingredientes da psicologia e autoajuda vêm travestindo a fé, ou seja, vem deturpando a fé. A fé é um estado de personalidade humana que consiste em firme assentimento que uma pessoa faz à realidade de Deus, de sua palavra como revelação. Ela dispõe do exercício da vontade e a pessoa deliberou crer. É uma manifestação da vontade da pessoa e ela manifestou crer. E também ela tem a consciência, a convicção que é a palavra de Deus que rege a vida dela. Ok? Isso é fé. Tem a fé geral também, que é a fé normal, que a gente já até comentou aqui em outras aulas. É a fé que você sabe que você, dormindo hoje, vai se levantar amanhã. É uma fé que você tem. Ok? A fé nas autoridades políticas. Que não se tem, está perdendo a fé. A confissão positiva privilegia a fé. A fé geral e filosófica. A confissão positiva privilegia a fé para ter a confissão positiva, em detrimento da fé para viver. Ok? Então, há muitas igrejas que estão confundindo a fé. Há muitas igrejas do neopentecostalismo saiu. E elas estão usando a confissão positiva em vez da fé. Em vez da fé. Por isso que as pessoas, olha que interessante. Vou passar daqui a pouco. E vai passar nos próximos slides. Assim, a pessoa entra na igreja como super crente. E depois não acontecem as coisas, ela sai como super incrédulo. Nessas igrejas que tem confissão positiva. Porque não se realiza conforme a vontade da pessoa, se realiza através da vontade de Deus. E muitas estão saindo fora das igrejas. Por que tem uma igreja de desigrejados? Porque elas estão passando por essas igrejas, não se realiza essa confissão positiva na vida delas, e elas se frustram com Deus. Porque é o ter e não ser. Elas não estão sendo discipuladas no ser, mas no ter. Ok? A confissão, a frase de Abacuque, mas o justo viverá pela fé, deve ser entendida da seguinte maneira: mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Entenderam? Tudo vem de Deus, e não a nossa convicção, o nosso desejo, a nossa confissão positiva vai realizar alguma coisa, mas a vontade de Deus. A confissão positiva coloca a emoção como fonte de fé. A confissão positiva idolatra a fé por gerar ansiedade pelo ter. A tortura de não ter a fé que consegue. Ou seja, a pessoa depois ela fica se torturando porque ela tem a fé, mas não consegue. E aí ela se frustra. Todos entenderam? Sim. Então, as pessoas entram nessas igrejas, são discipulados dessa maneira, e por isso que saem frustradas e não querem mais nem voltar à igreja. Por causa do falso evangelho, né? Do falso evangelho. E do interesse próprio. Foi apresentado. E ela também foi zoiona. Também. Ela foi para ter. Ela não foi para ser. Não, e outra, ela vai para ter, mas no tempo dela, né? Exatamente. Não, acho que muitas pessoas se desviam. Se frustram, né? Se frustram. Obrigado, professora. Elas não procuram Deus da paz, mas elas procuram a paz, mas não Deus da paz. A gente podemos também colocar, né, professor, como os 10 leprosos. Os 10 receberam a cura, mas somente um voltou para adorar o Senhor. Isso. Só um voltou? Só um? Só um. Parabéns, Jesus. A confissão positiva coloca todo o peso. Vamos lá? Ô, Rodrigo, vai acontecer aí que não Natal semestre passado, você lembra? Quietinho, que você chegou no próximo semestre, tava santinho. Já tá todo lá, já. Deixa aí. Vou cortar as asinhas dele. Tá. A confissão positiva coloca todo o peso da realização
nas palavras pronunciadas e na atitude mental rigorosamente mantida, em vez de apoiar-se no fato de que a fé que temos vem de Deus. O apoio nosso é que a fé que nós temos vem de Deus, e no tempo de Deus as coisas acontecem. Mas tem igrejas que determinam, que colocam a confissão positiva como algo que vai se realizar. A confissão positiva obriga a Deus a fazer a nossa vontade, baseada na ideia de que a fé é um poder que podemos utilizar a fim de influenciá-lo. Vou repetir essa frase. A confissão positiva obriga a Deus a fazer a nossa vontade, baseada na ideia de que a fé é um poder que nós temos, que podemos utilizar a fim de influenciá-lo. Como é que a gente consegue influenciar a Deus? Não foi ele que escolhi ele. Foi Ele que nos escolheu E nos nomeou, e nos enviou. para que vários dê fruto. E que esses frutos... Equívocos sobre a fé. Vamos ver os equívocos que tem na igreja brasileira a respeito da fé? Que eles colocam um sabonete ungido. Superstição a respeito da fé. Deposita a confiança em coisas ou objetos. Sabonete ungido, óleo ungido, água ungida. Superstição não é fé. Temeridade consiste em uma pessoa querer realizar coisas descabidas, despropositadas, incoerentes e absurdas, alegando ter fé para fazê-las. Estudando, fiquei sabendo de uma pessoa que orava todos os dias para o sol parar. Esses dias deve estar frio. Agora é. Deve ter parado. Nunca mais apareceu aqui. Essa semana. Vamos olhar para ele voltar logo. Equívocos sobre a fé. Fanatismo. Depósito de confiança naquilo que Deus nunca prometeu. Curar qualquer tipo de doença sempre. Deus nunca prometeu na palavra dele. Dar prosperidade e riquezas materiais a todos. Deus nunca prometeu isso. Mas tem igreja que fala que Deus quer te prosperar, te dar materialmente todas as coisas. Bom, isso você está falando do G12, né? Aí já pulou para o G12. Né? Na verdade, a confissão a confissão positiva não está só no G12. Se vocês estão analisando aquilo que a gente está falando, está em várias igrejas que utilizam esses métodos. Ok? E Deus se agrada desses métodos? Não se agrada. Muitas pessoas falam para mim, a tal igreja, ela está arrebanhando muita gente para Jesus. E eu não vou julgar ela. Na verdade eu não julgo ela, eu julgo a doutrina dela. E a doutrina dela, o meio que ela está levando as pessoas para Cristo, está errado. Porque são pessoas que estão indo para Cristo, podem até ser sinceras, mas estão sendo doutrinadas erradamente e não conhecem a fé delas. Imaginando que Deus é uma pessoa diferente. Não é o Deus da Bíblia que elas estão seguindo. Muitas vezes essa colocação de dizer assim, que essas igrejas estão levando as pessoas para Cristo. Na verdade não está. Não está. Se a gente parar e analisar o contexto, não está. Doutrinariamente não estão. De forma alguma. É verdade. Distorção, outro equívoco. Distorção. Poderes emanados de Deus para a realização de prodígios que Deus nunca mandou fazer. Como você já viu algumas vezes aí, as pessoas fazerem coisas aí que Deus nunca tinha mandado. Teologia equivocada. O cristão tem que ser próspero financeiramente e livre de qualquer enfermidade. Isso é uma teologia equivocada. É danoso declarar, isso é a teologia do G12, tá?
É danoso declarar algo negativo, espécie de automaldição. Ou seja, você sempre está falando coisas boas da sua boca. Toda enfermidade procede do diabo e é consequência da falta de fé e do pecado na vida do crente. Quem já viu isso na TV? Eu de aula da senhora do Watchmen. Já passou na TV essas coisas. Agora na Bíblia fala assim, ó, Eliseu morreu de uma enfermidade. 2 Reis, do capítulo 13, do 14 ao 21. Jó, o próprio Deus dá testemunho da integridade dele. E por que ele ficou doente? Ok? Paulo tinha problema nos olhos. Atos 23, do 3 ao 5, Gálatas 4, 15 e 6, 11. E Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. 1 Timóteo 5, 23. Por que Deus não curou essas pessoas? Teorias da confissão positiva, incubação ou visualização, ou seja, mentalizar, visualizar, acredita-se que pode ser realizado, ok? Poder criativo da palavra falada, ou seja, se eu falar vai acontecer. É que na verdade se coloca tudo para a pessoa vira divina. Na verdade, todos esses conceitos vai dizendo isso. A neurose de especificar os pedidos de oração. Deus não garante que vai responder a tudo, ou garante? Você pode colocar uma lista de pedidos para 2014. Faça sua lista de pedidos para 2014. Quem já ouviu falar sobre isso? Aí Deus vai me indicar lá. Esse eu vou fazer, esse aqui também. A gente pode fazer xizinho, tem que fazer todos, não pode fazer xizinho. Não, isso que eu falei, ele vai indicar o puro. Irmãos, Deus só vai fazer as coisas se Ele quiser. Ele é soberano. E se Deus não fizer, não fica com biquinho não, tá? Fica com biquinho não, tá bom? Na confissão positiva há uma divinização humana, ou seja, a pessoa fica divina. E aí entra uma questão também da inologia cristã. De comer, beber, de viver, né? Há muitas letras de músicas que tornam a confissão positiva como fé. Analise na sua igreja os hinos que estão sendo tocados, para ver se não existe confissão positiva em vez de fé. Vou tocar só a Ó, teologia da prosperidade fica para a próxima aula, gente. Não, dá tempo, dá tempo. Não, é só o começo dela. É só o começo aqui. É que ele já está querendo. Está querendo pôr em prática. Tem três. Tem três. Aí só tem 3, ó. Aqui 5 minutos cada uma. Você vai entregar alguma bênção, alguma coisa pra gente? Vai, vamos falar então rapidinho? Vamos, rapidinho. Toma. Você vê que para estudar, não para Vamos lá. 2 portas largas na teologia da prosperidade. A da frente, que enche as igrejas de supercrentes, e a de trás, que saem os supercrentes transformados em super incrédulos. 2 portas existem. Amém. A prosperidade é sinal de espiritualidade e sucesso na teologia da prosperidade. Quem não tem isso não é abençoado por Deus. Cita a teologia da prosperidade. Equívocos da teologia da prosperidade. Diz que Deus não diz não às orações dos seus filhos. Equívoco, Moisés e Deus, Deuteronômio 3, do 23 ao 29. Deus falou para Moisés assim, ó, esquece aí, esquece isso daí que eu não vou tratar mais disso daí não. Ok? Devemos orar uma vez só. Repetir a oração é falta de fé. Olha aqui a Bíblia diz. Jesus orou 3 vezes pelo mesmo assunto no Getsêmani. Mateus 26, 44. Aí entraria aquele da viúva lá com o juiz, né? Isso. Foi insistindo. Mas a teologia da prosperidade fala que você deve orar só uma vez. Uma vez só, pediu, tá certo. A teologia da prosperidade diz que sofrimento significa falta de fé.
Os discípulos estão na roça. Tá todo mundo na roça ali. Discípulos, mártires. Tudo. Morreu. Tudo sem fé, tudo sem fé. Equívoco, vida de José, vida de Jeremias, de Paulo, de Pedro, Tiago, João, Gildo. Diz que pobreza, irmãos, não combina com a nossa posição de filhos de rei. É verdade. Filho de rei é príncipe. Isso é verdade. Equívoco, Jesus se fez pobre. Errado. 2 Coríntios 8:9. A riqueza não é estimulada no Novo Testamento, irmãos. Se você olhar Tiago 5, do 1 ao 6, 2 Timóteo 6, 9, Mateus 6, do 19 ao 21, a riqueza, Jesus, ele citou várias passagens a respeito dos ricos. Ok? Os erros da teologia da prosperidade. Erra ao dar ênfase demasiada ao ter. Biblicamente, a grande prosperidade humana é a prosperidade do ser. Erra ao reduzir a perspectiva ética da prosperidade à mesquinhez das coisas terrenas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Colossenses 3, 1, 4 e Colossenses 5, 18 também falam sobre isso. Colossenses tem 5? Tem, não tem? Tem 4? Confere, depois de uma Confere. Estamos com dúvidas. Eu acho que tem até o 4 mesmo, viu? É, eu acho que o 4. Eu acabei. Era pegadinha, sabe? Pegadinha. Vocês estão ligados, hein? 4:18. 4:18 é salvação. Então deixa. Depois a gente vê aí na próxima aula. Queima ele. Isso é heresia da teologia da prosperidade. É heresia. Eles acrescentaram no capítulo. Isso era 1 Tessalonicenses 5, Pode. Olha lá. Jesus ouviu. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí, ó. Amém, Jesus. Parabéns. Era o próximo livro. Vamos lá. Erra ao associar sucesso à espiritualidade. A bênção de Deus sempre é a riqueza do ser. E algumas vezes enriquece também materialmente. Algumas vezes. Como aqui tem o nosso irmão John, né? Sim. Tem alguns terrenos na Bahia. Sim. Olha, tem o falismo. Pessoal, triunfalismo deixa pra semana que vem, né? Qual que tá gostando? Não, muita coisa, ó. Guerra espiritual. Tudo isso é tudo no G12, professor? É tudo um G12. Aí já pulou, tem muita. É que na verdade não segue essa tendência. Tem muita. É pra vocês. Pessoal, é pra vocês analisarem que o G12 é um movimento, mas ele influenciou muitas igrejas. G12 não é uma igreja, é um movimento. Então o movimento ele foi. As igrejas foram assimilando algumas partes desse movimento, que acharam que era boa, financeiramente. Vai saber também se alguma dessas igrejas não saiu daí do G12 também. Provavelmente. Uma igreja que saiu do G12 é a do René Terra Nova. Quem conhece? Ok. Está lá em Manaus? Essa é a nossa terra? Não. Nova Vida? Quadrangular. Não. Ó, um pastor da Quadrangular, o Marins, ele saiu se vinculou ao G12 e abriu uma igreja. G13. Ele saiu do Sagrado. E era bem usado por Deus. Ele se associou ao G12. Uma das igrejas que mais sofreu influência do G12 foi a Quadrangular. Ele tinha saído da Quadrangular e fundado Avivamento Contínuo, parece. Isso, Avivamento Contínuo. Meus parabéns! Ele ficou das 7 até as 10 acordado. Meu Deus! Hoje ele tá acertando tudo, ó. É. Ele não costuma ir ultimamente não, viu? Não. Segunda-feira você vai ver o quê? Pessoal, Segunda-feira você fez o quê? Pessoal, o movimento que saiu,
pessoas da igreja da Tamires foi o M12, do René Terra Nova. M12. M12, porque como era patenteado o G12 e ele saiu do G12, ele implantou os mesmos métodos no M12. Oxe. E tem aqui em Diadema? Estão vindo, estão se espalhando. Ok? Mas isso a gente traz na próxima aula a respeito do René Terra Nova e a igreja dele, para vocês entenderem quando vocês forem abordados, porque está aqui em Diadema. Vamos ao encontro? Vamos ao encontro? Eu vou do Natal lá. Se o Natal é chato, velho, vai destruir o encontro. Vai! Qual que é a lei alfabética? Jesus.